Bom dia de novo. Eu sou Isabela Machado, sou arquiteta e urbanista há mais de 20 anos. Moro em Goiânia. Sou casada com o Maurício, tenho uma filha linda, Alice, uma pessoa feliz, cheia de amigos e muito dedicada ao que eu faço, porque eu amo o que eu faço. Então a arquitetura realmente ela realizou tudo que eu esperava da minha profissão, porque ela me ajuda a lidar com pessoas. E o que eu aprendi nesse tempo, nesse crescimento de trabalho, foi a ser transformadora, né? E o que eu quero trazer com todo esse conteúdo, com todos esses bate-papos, com tudo isso que eu tenho trazido para cá, para vocês, com o que eu tenho para contribuir, é que possamos ser transformadores. Então essa semana eu quero que a gente possa entender qual que é o nosso real papel na vida das pessoas. Qual que é o nosso real papel enquanto arquitetos, sabe? A gente é uma reflexão mesmo, né? Eu tenho pós-graduação em gestão e gerenciamento de obras, eu tenho uma especialização em projetos corporativos, né? Por um instituto alemão muito bacana, foi algo bem rico. Mas o que realmente vem me construindo enquanto um profissional diferenciado é aprender a transformar a vida das pessoas, a entregar mais do que projetos, mais do que layouts, mais do que desenhos técnicos, é entregar qualidade de vida. Então esse é o nosso objetivo. E hoje eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar em nós, né, é o nosso crescimento. O nosso foco aqui vai ser um desenvolvimento, um crescimento humano e profissional para você arquiteto, né, para todo profissional. E a minha convidada especial hoje é a Paty Leiva. O Instagram dela é o Enneagrama Entre Nós. Nós vamos trazer aqui um bate-papo. Deixa eu já convidar a Paty. Você sabe que eu imaginei que você vinha de rosa hoje? Imaginei, Paty vai feliz, sorridente. Bom dia, querida. Eu imaginei que a sua próxima convidada, que a convidada de amanhã estaria aí, que é a Renata, e eu pensei, já vou com o look da minha paleta de cores. Muito bom. E aí, Paty, se apresente aí para os nossos amigos. Bom dia para todos, bom dia para quem está nos assistindo, né? Para quem vai receber esse conteúdo em algum momento. É um grande prazer a gente estar aqui, eu estar aqui nesse convite, né? Aceitei o convite assim mais do que depressa, porque não sou arquiteto, não sou da área, mas eu tenho um grande carinho pela Isa, que além de amiga, reconheço também como boa profissional, como competente, como dedicada ao que ela faz. Há alguns anos eu venho estudando o Enneagrama, mas a minha jornada dentro do autoconhecimento, ela veio na maternidade. E foi lá na maternidade que eu acho que as grandes perguntas apareceram na minha vida. E foi quando eu achei que eu precisava de mergulhar mais a fundo sobre esse assunto. E o Enneagrama surgiu há alguns anos. E hoje eu estou achando interessante porque eu estou falando com arquitetos, né? Eu estou conversando com arquitetos. Normalmente as pessoas chegam no meu Instagram, assim, querendo falar sobre relacionamentos. Muitas vezes eu converso com muita gente, mas não sei a profissão dessas pessoas. Eu não sei exatamente o que elas fazem. Tenho certeza que todos têm uma profissão, trabalham em algum lugar, mas muitas vezes vem a busca do autoconhecimento nos seus relacionamentos, no seu casamento. Mas acho que é a primeira vez que eu estou falando para um nicho, né? Uma profissão. E eu achei bem Eu penso desafiador. que nós teremos muitas personalidades, mas o nosso foco, né, foi chegar no nicho profissional. Muito legal. É, Porque o Enneagrama, uma das coisas que a gente precisa de entender, eu não sei quantos que estão aqui, só uma coisinha, vocês vão me ver olhando para o lado, é porque eu tenho uma sequência de assunto para não me perder, porque tudo é muito importante. Então, é assim, eu não sei quantos que nos acompanham aqui agora que têm alguma familiaridade com o Enneagrama, mas o Enneagrama, dentre muitas outras coisas, o Enneagrama é uma ferramenta de identificação de personalidades. Então, a gente consegue identificar com muita clareza, com muita assertividade, onde nós estamos. Quem somos, as nossas motivações, as nossas angústias, os nossos medos, né? A nossa percepção, eu costumo dizer que quando a gente identifica quem a gente é como se a gente pegasse assim um óculos e mostrasse, olha, eu enxergo com esse óculos o mundo, mas esse óculos só serve para mim.
Se você pega esse óculos e usa, vai estar embaçado, vai estar desfocado, não vai servir. Porque cada um precisa de usar o seu próprio óculos. Então, quando a gente estuda o Enneagrama, a gente está identificando a gente. Isso permite com que a gente também comece a fazer as conexões com outras pessoas, porque somos seres relacionais. Não importa a nossa profissão, não importa quem a gente é, nós somos pessoas relacionais, precisamos das outras pessoas, vivemos em comunidade, vivemos numa família. Então, o relacionamento é a chave para desvendar muitos outros mistérios, inclusive os nossos próprios mistérios, né? Os nossos pontos cegos. Muitas vezes a gente vai ver e a gente precisa de entender e receber isso como uma coisa positiva, que às vezes um amigo muito próximo, um marido, uma esposa, um filho, o pai, a mãe, são pessoas muito próximas que conhecem a gente melhor do que a gente mesma. Então, as outras pessoas nos ajudam a trilhar também um caminho mais saudável. Então, o Enneagrama não serve só para as profissões, né? A gente hoje vai conversar sobre isso, mas embora a gente sabe que o Enneagrama hoje, ele é muito usado dentro das corporações, como recolocação profissional, pessoas que estão em busca de saber, porque às vezes está trabalhando num ambiente, não é o que ela gosta, não se identifica, mas é super competente. Então, às vezes, usa o Enneagrama para reconhecer as suas competências, reconhecer os seus desafios e encontrar um espaço dentro daquela empresa ou dentro de um nicho de trabalho que se identifique melhor com ela. Então, é sim também muito usado nesse aspecto. Mas veja, sempre com foco relacional, né? Sempre. É porque parte da gente, né? O que a gente é enquanto pessoa e o que a gente é enquanto profissional, parte da gente, parte do nosso ser, né? Então, assim, é tão interessante, porque quando você começou a se interessar, quando você foi na sua primeira, né? Eu não sei, foi um curso que você fez, que você me contou, eu achei isso tão complexo, Paty, eu achei muito complexo. A gente, a Paty é inteligente demais, porque ela acabou de entender isso. Mas depois que você conseguiu destrinchar isso nessa linguagem, né? Esse entendimento que você conseguiu passar, para mim foi muito rico, né? Eu lembro que você ficou em dúvida de qual seria o meu tipo, né? Seria 2 ou 7, mas logo que você me explicou que a gente conseguiu se conectar com isso, para mim foi de uma riqueza, porque eu achava às vezes assim, nossa, eu sou doadora, né? E eu pensava assim, nossa, eu sou muito boba, né? Faço tudo pros outros, não faço nada para mim. Nossa, como eu sou boba, como eu sou boba. Quando a gente vai entender a profundidade disso daí, né? A real intenção que até o nosso coração, que o nosso ser tem em cima daquilo, você entende, a gente lida muito melhor com isso, né? Então, fez uma conexão, tanto na Isabela pessoa, na Isabela doadora, carinhosa, acolhedora, como na Isabela profissional, que passou a entender que muitas vezes esse meu ser doador tem tudo a ver com o que eu estou buscando. Dessa neurociência, de pensar em como que o outro pensa, em como o outro se conecta com esse ambiente. E é uma forma que eu quero levar. Então, acho que é um ponto da gente trazer isso daqui, a nossa personalidade linkada à nossa personalidade profissional. Como é que a gente linka isso, você acha, Paty? Eu vou pegar o gancho do que você falou, né? Que você é um tipo 2, que é doadora, que é isso, que, enfim, acolhe, quer entender, e tem tudo a ver com a neurociência, né? A neuroarquitetura, vamos colocar assim. Que nada mais é, eu fico pensando assim, será que todas as... Eu fiquei pensando sobre isso desde quando a gente conversou e que você me fez o convite. Será que todas as pessoas, todos os arquitetos vão ter essa pegada, vão ter esse feeling para a neuroarquitetura? Eu acho que não. Porque tem pessoas, tem indivíduos, não tem nada a ver com capacidade, com competência, com nada disso. Mas tem pessoas que são mais sensíveis ao outro. Tem pessoas que são menos sensíveis. Elas são mais, digamos assim, talvez tecnicista. Elas querem entregar o projeto pronto e ponto final. Elas não estão muito interessadas ou elas não têm um olhar natural para pensar nesse lado da neuroeficiência, do bem-estar, do bem que uma plantinha viva faz, da cor da parede.
É claro, gente, que um arquiteto, eu acho que a própria formação induz e trabalha muitas questões que são sensíveis, que são questões sensíveis ao outro. Mas eu acho que você pode me dizer, e os que estão aqui nos assistindo, arquitetos, podem dizer assim para a gente que vocês devem conhecer arquitetos que não considera a opinião do outro, que ele vai fazer a casa do jeito que ele acha que tem que fazer, porque ele acha que é mais funcional, porque ele acha que é mais prático, porque é assim que tem que ser, porque o espaço não favorece, então não tem muito jeito de resolver isso. Por quê? Porque ele está olhando ali um papel, ele está olhando para aquilo ali como um papel. Um papel é um papel e eu desenho o que eu quero. Mas existem pessoas que são mais sensíveis. Agora, eu estou querendo dizer, então, que você não pode aprender? Claro que não. A ciência já veio provar a neuroplasticidade do cérebro. A gente tem, nosso cérebro aprende em qualquer época da nossa vida. A gente pode mudar o curso da nossa vida a qualquer momento. É mais difícil, gente? É claro, né? É claro. É impossível? Não. Mas uma pessoa totalmente técnica, objetiva, prática, ela pode aprender recursos e estratégias para ser mais empática ao outro. Esse é um fato. Tem gente que tem isso naturalmente? Tem. Um 2, por exemplo, teria isso naturalmente. E instintivamente, vamos dizer assim, é instinto. Porque ela está muito mais preocupada com o que o outro quer do que o que ela quer. Isso vale para a vida dela toda. Não é só para Isso é uma meta, né? Enquanto a gente vai, eu tenho certeza que você vai citar aí uns outros exemplos, hoje eu já vou encaixar aqui um passo para que a gente busque isso tecnicamente, né, para trazer isso. Então, por exemplo, uma pessoa que não se sente tão empática como você citou, né, que ela está preocupada assim, eu aprendi, foi esse desenho, é isso aqui que vai funcionar, a circulação ideal é essa, não, ele quer aquilo ali, mas aquilo ali não cabe aqui, vamos colocar ele na vida real. Qual que é o primeiro passo para a gente mudar esse pensamento na nossa profissão? Como é que eu vou saber o que esse cliente quer para me poder tentar realizar isso daí? Eu tenho falado, eu acho que eu tenho vídeos inúmeros aí falando sobre o briefing, que mudou muito no nosso contexto, que nada mais é do que o quê? Uma coleta de informação, né? Eu acho que o nosso principal ponto, depois você vê se você concorda, o principal ponto do relacionamento é mais ouvir do que falar, né? Eu custei para aprender, né? Porque eu sempre falei mais do que eu ouvi. Mas depois da profissão, depois quando você vai trabalhando com o outro, a gente tem essa necessidade, gente, anota isso como chave de ouro, é ouvir-o. Então, a partir do momento que você escuta o que ele precisa, você diz, mas ele não quer um sofá, ele quer 2 poltronas. Ah, mas aí vai caber só 2 pessoas, mas é a vida dele. A gente tem que saber ouvir para entender, interpretar para saber como é que aquilo vai agir na vida. E aí eu acho que o Enneagrama vem para entender como que cada um identifica isso aí, né? Como que cada um... Essa fala sua da escuta, né, do ouvir mais do que falar, é uma coisa importante. Não diria nem que seja ouvir mais do que falar, mas a partir do princípio que a gente precisa de ouvir. Muitas vezes a gente não ouve. É simples, a gente não ouve. E quando a gente aprende a ouvir, tem um termo na psicologia que chama escuta ativa, escuta empática. É uma escuta onde existe curiosidade. É uma escuta onde existe curiosidade. E essa curiosidade, ela movimenta as nossas perguntas em direção ao outro. Então, quando a gente está lidando com uma criança e ela tá dando uma birra, sei lá, qualquer que seja essa birra. Se a gente simplesmente chegar dando uma ordem, um comando e falar assim, essa criança provavelmente vai obedecer, mas ela não vai compreender. E nem o pai vai entender ou a mãe vai entender da onde essa criança está partindo. Quando um arquiteto simplesmente explica para o cliente o que ele está dizendo, um arquiteto, um engenheiro, um advogado, qualquer profissão, simplesmente ele explica o que ele está entendendo, o que ele está fazendo, necessariamente ele cognitivamente o outro entendeu, mas ele não assimilou emocionalmente, porque ele não foi ouvido. Então a escuta curiosa, ativa, né, empática, é aquela que quer entender o seu porquê. Por que você quer um sofá e não uma poltrona?
Por que que você não quer uma planta viva? Você quer só uma planta de plástico? Qual é o custo para você na prática de aguar uma planta? O que que isso representa no seu dia? Por que eu descuido com isso? Para você tanto faz, você enxerga, você não enxerga, é indiferente. Você já viveu em lugares com planta? Era mal cuidado esse lugar? Porque de repente as pessoas também trazem consigo histórias mal contadas da infância, da juventude, né? Morava às vezes numa casa que vivia muito empoeirada, porque a casa era grande, a mãe tinha muito filho, não tinha empregada e tudo era trabalhoso. E aí ele quer um espaço mínimo. Ele quer um espaço mínimo, menor cuidado possível, que eu consigo limpar. Eu não preciso de empregada, eu tenho que fazer, eu tenho que limpar. Então, quando a gente consegue entender da onde que algumas questões estão chegando para a gente, talvez a gente consiga até quebrar algumas objeções ou dar sugestões mais simples, mas com o mesmo conceito. Às vezes eu não vou ter muita coisa em cima de móvel, mas eu vou ter muita coisa pregada numa parede, que traz acolhimento, mas não tem que ficar tirando pó. E, ao mesmo tempo, vai ter gente que vai estar exatamente no lado contrário. Vai querer um monte de prateleira para enfiar de bibelô, enfiar de coisinha. E esse trenzinho petitiquinho, que precisa de uma funcionária gastar o dia inteiro para limpar. E às vezes ela já tá mais velha, não enxerga a poeira, não tem a bendita da funcionária. E aí. Mas faz sentido para ela. Mas para ela, remete à casa da avó, que era assim, a minha mãe, eu perdi a minha mãe, tudo isso é da minha mãe. Então, ressignificar aquele espaço de uma forma que fique prático, isso. Não adianta ir lá e arrancar tudo, ou enfiar tudo, na minha opinião. Isso a gente falando só de personalidade, eu não estou entrando na prática da arquitetura. Como vocês vão resolver isso no papel é outra coisa. Mas o primeiro passo é entender, né, Paty? É entender, é ouvir, né? É ouvir com essa curiosidade. Porque às vezes as pessoas têm desejos, clientes, eles têm desejos que não sabem explicar e muitas vezes não sabem que a gente tem soluções. E existem soluções práticas, existem soluções criativas, existem soluções caras, existem soluções baratas, porque a gente trabalha com criatividade. E às vezes o que a gente estuda, o que a gente conhece, é a hora da gente mostrar qual que é o nosso papel na vida dessa pessoa, na vida dessa pessoa. Às vezes ela não entende qual a transformação que aquilo pode ter, né? Às vezes ela tá meio bitolada, ela não sabe explicar. Então é um ouvir nesse momento para a gente tentar identificar, na verdade, né? Interpretar para poder levar. Esse é o meu ponto, assim, enquanto profissional. Então, enquanto eu não faço aquilo, resolver todos os detalhes que eu consegui tirar daquele cliente, eu não sossego. Às vezes não cabe, né? Então peraí que eu vou começar de novo a fazer outro. Então é uma interpretação. O meu objetivo é buscar atendê-lo numa... então peraí. Cheguei num momento onde para ter isso, eu tenho que tirar isso. Por N processos que a gente elaborou. O que é melhor para você? Troca. Mas isso é o 2, né, amiga? Isso... Esse tempo que a gente gasta com essa interpretação, né? Agora tem outros profissionais que não faria dessa forma, né? Eu queria só trazer para o pessoal que está escutando algumas características assim do profissional, do profissional. Você, arquiteto, que está escutando a gente aí, ó. Porque assim, gente, uma live, a Isa sabe, não seria possível a gente cobrir esse assunto. A gente precisaria, assim, de umas 9 lives para a gente falar da diagrama e das pessoas. Olha lá, né? Falar por cima, né? De cara, eu sempre começo com 9, porque eu tenho 9 personalidades para tratar. Então, de cara, meu tudo é vezes 9. Mas eu escolhi algumas personalidades que eu acho que elas são identificáveis por muitas pessoas, né? Então, eu queria, por exemplo, falar sobre o tipo 1. Quem se identifica com a personalidade 1 é aquela pessoa estruturada, certinha, focada no detalhe, que gosta das coisas milimétricas. Veja bem, isso é comum
a todo profissional dessa área de engenharia, arquitetura, precisa de medida, tudo certo. Você não vai encontrar um arquiteto entregando um desenho torto, uma parede torta. Então, eu não estou falando Mais desse ou menos, né? Aqui é mais ou menos 1,23 m. É mais ou menos isso, não funciona. Então, assim, existe a precisão necessária que o profissional da arquitetura vai precisar, e ok. Mas aqui a pessoa do tipo 1, essa personalidade, ela dá um passo além disso. A conferência é constante, é a observação constante, é ficar procurando pelo em ovo, sabe? Procurando um problema, procurando um detalhe. São pessoas que gostam de estrutura, são pessoas planejadas, são pessoas que têm horário de trabalho. São pessoas que têm esse horário de trabalho, gostam de uma agenda definida. Então, vocês imaginem essa personalidade com um projeto lidando com outras pessoas, né? Não vamos nem botar as outras pessoas, vamos botar esse negócio lá na frente. Agora, nós vamos falar só da pessoa do tipo 1. Como é estressante para essa pessoa lidar com orçamento, tomada de preço, com pegar um carro e ir na loja nessa época de pandemia, que você não sabe se a loja está aberta, se a loja está fechada, se você pode entrar, se você não pode entrar. Se você precisa de ver as coisas estão do outro lado do armário, mas você precisa de pegar para saber se é o que você quer, porque é esse o nível de detalhamento que um tipo 1 precisa. Porque ele vai querer pegar, ele vai querer ver, ele vai querer pegar a especificação. E às vezes, se você liga por telefone, a pessoa te manda um orçamento assim, sei lá, porcelanato 60 por 60. Minha Nossa Senhora, da onde que é isso? Que marca, que gramatura? Eu estou chutando informações, entendeu? Da onde que veio? São informações que para uma pessoa do tipo 1, ela é relevante, essas informações. Para ele, o cliente dele pode nem estar interessado, mas para ele é importante. Ela vai gastar muito mais tempo na obra, vigiando o pedreiro, olhando se o pedreiro fez do jeitinho que está no projeto. Se ele vai com a trena dele, ele vai com o negócio dele, ele checa se o nível está certo, se está errado. É um nível de detalhamento que o desgaste dessa personalidade ela é muito maior do que outras personalidades que confiam no seu taco. O 1 não admite erro, não admite falha. O erro, uma falha, uma execução errada é a morte para uma pessoa do tipo 1. Ele não admite isso. Então, você veja o nível de estresse. Aquilo que poderia ser um projeto entregue com X tempo, ele vai gastar muito mais tempo, por causa do nível de especificação e de detalhamento dele. Conclusão. Qual que é a conclusão que a gente chega disso? É que é um trabalho extremamente estressante. Pegar um projeto, aquilo que deveria ser tranquilo, leve, né, divertido, um processo criativo, muitas vezes esbarra nessa rigidez do 1, nessa tensão do 1 para poder fazer esse projeto e entregar o projeto perfeito. Perfeito, não pode ter erro. Ele se irrita com o atraso do pedreiro, ele se irrita com a combinação do marceneiro ir e dar o bolo, ele acha aquilo inaceitável, ele acha difícil o cliente ligar para ele no final de semana, porque o cliente está lá ansioso, olhou para o teto, sonhou, dormiu, sonhou com a obra, ligou, mandou um recado. É inaceitável um horário desse, eu estou no meu fim de semana. Tudo é muito tenso, tudo é muito dentro de uma rigidez muito grande. Conclusão, a obra, ela tem uma grande chance de sair perfeita, gente? É claro que tem. Mas qual é o custo desse profissional? Qual o custo físico desse profissional? O nível de tensão, de ter dificuldade. Quase um ataque cardíaco mesmo. É quase um ataque cardíaco. Cada projeto é um filho, é um parto, um envolvimento muito grande. Então, assim, e isso com certeza transparece para quem é o cliente, transparece para a equipe,
A equipe fica preocupada, fica tensa, a equipe fica com medo de errar, porque todo mundo começa a ligar para esse um para saber se ele pode dar uma passadinha para ir lá, para ver, para conferir, porque vai que tá errado, vai que não tá do jeito que a pessoa quer. Então, é uma coisa que o nível de desgaste é muito grande. E eu tenho certeza que tem profissional dessa área dessa forma, que ao pegar um projeto se doa tanto, se entrega tanto. Não que eu não estou aqui fazendo uma apologia a serviço de porco, serviço mal feito, não é isso. Mas eu estou dizendo é o nível de estresse colocado num projeto. Porque se a gente não parte do princípio de que algumas coisas são incontroláveis, não importa o que você faça, algumas coisas são incontroláveis, então você está perdido. Você está perdido. Porque você pode controlar o seu horário, a sua agenda, mas você não tem como controlar a agenda do outro. Desse contexto todo, né? E aí o interessante dessa fala, aí a hora que você fala uma coisa dessa, a pessoa já pensa assim, misericórdia, eu sou desse jeito, vou morrer trabalhando lá num dia, num infarto no meio da obra, né? Não, é aí que é o momento, né, Paty? A hora que a gente consegue identificar a nossa personalidade dentro de um tipo desse. O que a gente tem que fazer? Parar para entender e fazer a busca de qual que é o contraponto disso daí. Como é que eu posso me sentir melhor? Como é que eu posso continuar realizando com todas as minhas características de perfeccionismo dentro daquilo, mas de uma forma que eu não vou surtar? Né? Então, eu acho que é aí que a gente chegou, né? No primeiro ponto desse autoconhecimento. Entender para poder trazer soluções. Não adianta nada também só identificar, né? A identificação é um grande passo, porque traz consciência. Eu sou assim, eu ajo assim, eu penso assim, eu reajo dessa maneira. Então, a consciência do comportamento externo, ela é importante. Mas o Enneagrama também aponta, quando a gente vai estudar essas personalidades, aponta para alguns caminhos de crescimento. Então, o que a gente precisa, esse arquiteto, tipo 1, nervosinho, do pavio curto, irritadinho, sabe? Perfeitinho, que nada pode dar errado. Eu estou colocando com palavras assim mais simplistas, obviamente o contexto maior é diferente, a gente, né, vai ter nuances, mas é mais ou menos assim. O que esse arquiteto precisa? Primeiro porque assim, olha, gente, nada é assim. Nada no autoconhecimento, no crescimento, no amadurecimento, na autoobservação, na autopercepção, na autorregulação. Pode botar o alto que você quiser aí na frente de um monte de palavras. Nada disso acontece da noite para o dia. Mas a consciência nos ajuda a perceber de onde a gente está partindo. Então, sabendo que o 1 é assim, então, o que o 1 pode começar a fazer? Primeiro, entender que ele é responsável pela parte dele. Ele não é responsável pela parte do outro. Ele não pode responder pelo conjunto da obra. E erros acontecem, falhas acontecem. E erros e falhas fazem parte de aprender. O problema é que o 1 entende que o erro é um dedo apontado contra ele. Você errou, denuncia incompetência. Ele tem dificuldade de perceber que o erro é um aprendizado. E isso faz parte, gente, de um processo neurológico que acontece desde a infância. A gente é treinado para identificar erro como um defeito. E erro é crescimento. Eu entendi, isso aqui não deu certo, então eu posso excluir isso da minha jornada. Eu vou tentar outro caminho. É fácil? Gente, vou falar. Crescer, gente, adultecer não é fácil para ninguém, para ninguém. Todo mundo vai trazer. Ah, mas eu estou lidando com o dinheiro do cliente, eu estou lidando com muita grana. Se eu errar um negócio desse, ainda vem um processo. Isso é fato. Faz parte de adultecer, faz parte de crescer, faz parte das responsabilidades que a gente assume quando a gente está numa profissão. Perde um prazo, quem é da área jurídica, perde um prazo para você ver. Se o cliente não vem atrás de você cobrar uma indenização por
por dano, não te denuncia na OAB. Agora, eu vou trabalhar sempre para não errar. Contudo, eu não posso decidir o que o juiz fala. É simples, eu não posso decidir o que o juiz vai escrever. É assim, na arquitetura, vai ter profissionais que você trabalhou no começo e que você diz, esse eu não trabalho mais, mas com esse eu confio, esse profissional é bom. Agora, esse profissional não erra? Também não, esse profissional pode errar. E são falhas que a gente precisa de administrar. Então, o um precisa de ver a vida sem tanta ideologia, sem tanta idealização. Porque o um idealiza um mundo perfeito, que na prática não existe. Na prática existe atraso, existe gente que marca o horário e não vai, existe a cerâmica que foi comprada, que na hora de assentar o trem zicou e não deu certo, pipocou, sei lá o que são os problemas da prática, né? O buraco da porta ficou maior do que a porta que comprou. O cara não botou a tomada naquela parede. É assim. Qual que é o tipo que contrapõe diretamente ao 1, assim, você acha? Que é o oposto, para a gente conseguir fazer um 7. Um teste para a galera entender. Um 7. O 7 já é todo mais leve, todo tranquilo, vai dar um tapinha nas costas do cliente, vai falar, cara, relaxa, só para pensar aí na hora, fica tranquilo, tá tudo, la garantia sou eu. É aquele cliente que também procurando no seu taco, leva o cara no bico, diz, não, vamos sair para tomar um café, você fica enfurnado nessa obra, é por isso tá nervoso, vamos ali, vamos tomar um café, vamos conversar, vou te mostrar o que eu tô fazendo. E o cara dá aquela meia volta e é isso. A criatividade do 7 ajuda, porque o 5, ele tá com um foco muito concentrado. E o 7 tem um foco muito expandido. Então, ele atira para tudo quanto é lado. Ele pensa rápido, ele tem alternativas rápidas, ele consegue... Isso é espontâneo no 7. Ele não tem que pensar. Qual é a perda do 7? É que, às vezes, ele pode, de fato, ter contratempos e pode, de fato, desconsiderar o atraso, minimizar o atraso, minimizar a irritação do cliente, minimizar o desconforto do cliente. Então, no primeiro momento... Mas também não significa que o projeto dele não seja detalhado, cuidadoso, tudo né? Tudo. Perfeito. É uma relação. É a relação que nós estamos falando, né? Não a competência. Não é a competência, é a relação com o cliente. Porque na hora que a coisa tá dando ruim pro tipo 1, o tipo 1 quer ficar calado, quer ir lá focar e resolver o problema, ele não quer atender o telefone, ele quer falar com o cliente depois que o trem tá resolvido. O 7 chama o cara pro problema. Ele põe ali o cara assim, bicho, olha o que aconteceu. Nós vamos ter que arrancar isso aqui tudo agora, mas fica frio, porque eu já mandei o cara ir lá, eu já mandei trocar essa cerâmica, já comi a pessoa lá, já falei com todo mundo, tá chegando a cerâmica, nós vamos ter um atraso. Faz parte, tudo bem, né? Isso aí mesmo, é isso. C'est la vie. É essa a diferença de um para o outro. Entendeu? Em compensação, se você é um tipo 2, por exemplo, como a gente estava falando de você, qual que é a dificuldade do 2? Não conseguir falar não. Então, o que o 2 vai fazer? Ele é contratado para fazer o quarto. Mas na relação de tanto escutar, de tanto ouvir, de tanta empatia, ficar amigas. A cliente virou amiga. Aí a cliente já vai começar a ligar para falar assim, amiga, deixa eu te falar uma coisa, dá para você dar uma olhadinha? Eu tô te mandando uma foto de um outro cômodo. Dá para você fazer assim, trocar uma ideia para mim do que eu posso fazer aqui? Lá vai o 2 fazer outro cômodo que nem está sendo contratado. Ó, ficou amiga, ficou super amiga. Não dá conta. Mistura uma relação com a outra. É aquela pessoa que atende final de semana, que atende no horário de almoço, que se embanana, conversa. Que aí a cliente vai começar a falar do marido, da relação com os filhos. Aí esse 2 vai ouvir horas a fio
E os projetos lá tudo empilhado para ela fazer, desenhar, olhar, a obra que ela tem que ir, a visita que ela tem que fazer, e foi tudo atrasando. Porque ela não dá conta, muitas vezes, de ser mais objetiva, mais pontual. Olha, o meu assunto com você, isso é esse hoje, ok? Vamos falar disso, porque eu tenho muitas outras coisas para resolver. Então, não consegue. Por quê? Nossa, a pessoa tá precisando de mim, gente. A pessoa precisa desabafar. Tá precisando. E assim que eu vou escutar, ele tá sempre precisando de escutar mais um pouquinho para entender mais um pouquinho aquela cliente, para entender mais um pouco, entregar um projeto mais fofo ainda. E nisso, a vida dela pessoal, o almoço, o fim de semana, a madrugada afora. É muito comum a gente ver tipo os dois trabalhando de madrugada ou acordando muito mais cedo do horário para dar conta de fazer o serviço que ficou atrasado. Por quê? Porque, nossa, fulana ligou, precisando de mais conversar. Não era cliente, não estava me pagando, não estava fazendo nada. Mas saiu para tomar um café. Mas a mesa está empilhada de coisa. E tem prazo rolando. Ai, Paty, eu acho isso muito incrível. Eu acho muito incrível viver isso daí, Ana, que você vai falando. Eu tenho certeza que as pessoas, quando vão se identificar, vão fazendo. E aí eu fico aqui pensando, como é que eu acho que é o que a gente tem que falar. No início eu falei da gente falar da personalidade da nossa, né? E de como lidar com a do cliente. Porque aí, o que vai acontecer, gente? Está escrito lá no contrato que você só pega cliente tipo 2, ou que você só pega cliente tipo 7, ou que você vai achar, olha, procura-se um arquiteto tipo 7, porque ele é legal, ele vai resolver. Não é, né? Então, eu acho que é aí que vem essa questão, porque vai acontecer, é a hora que a gente tem que parar para tentar entender um pouquinho como funciona, se conhecer, para entender como é que a gente vai lidar com o outro que é tão diferente, né? Você tinha me dado um exemplo, o negócio do telefone lá, do tipo 4, que acorda de noite e vai mandar. Então, tipo assim, você tem que entender, né, o tipo do outro para você saber lidar, mesmo que você seja aquele mais estressado, mais nervosinho. Como é que você vai lidar sempre com mau humor com o outro? Sempre com uma firmeza inflexível? Como é que a gente lida, Thiago? Então, Isa, isso é um processo. Isso é um processo. E o processo ponto de partida sou eu. Quem eu sou? Qual a minha motivação? Lá no estudo das personalidades, a gente vai saber qual é a motivação. A motivação do 2, por exemplo, é o outro. O seu radar é o outro. Você quer o que o outro quer, você sente o que o outro sente, você gosta do que o outro gosta. Mas tem gente cujo radar, assim, o que eu quero, o que eu gosto, tô afim, não tô afim, vou, não vou, interessa? Não, então não vou. É muito simples assim. Apesar de ser complexa a compreensão das personalidades, existe uma certa simplicidade em muita coisa. Então, a gente precisa de entender quem a gente é. Bom, então, eu sou 6. Eu sou uma pessoa 6 lá no Enneagrama. Então, como 6, eu sou uma pessoa mais medrosa. Mas se perguntar se eu sou medrosa, eu não sou, não. Eu sou precavida, eu sou prudente. Eu sou uma pessoa que avalia bastante antes de tomar uma decisão. Mas, no fundo, é medo, é receio. Então, isso gera ansiedade. Então, é bem provável que eu seja a arquiteta que vai acordar no meio da noite pensando assim: gente, será que eu lembrei de colocar isso no projeto? Aí vai abrir o computador para ver se está lá no projeto que a cliente tinha pedido. Gente, será que eu dei o retorno para a cliente, que ela me pediu urgência? Fiz tanta coisa que eu não tenho lembrança. Então, eu vou ser a ansiosa, aquela que vai trazer ansiedade. Será que vai dar ruim? Será que a cliente vai gostar? Eu vivo no e se? E se? E se isso acontecer? E se isso der errado? E se... Eu vivo nesse lugar. Se eu estou falando de mim e eu sei disso, então eu preciso de aprender a encontrar estratégias, e existem muitas estratégias, para que a gente, primeiro, a gente precisa de adquirir, um tipo 6 precisa de adquirir e trabalhar a sua autoconfiança. Ah, gente, isso é fácil? Ah, gente, claro que não, né? Claro que não é fácil. Não é fácil. Eu me sinto muito... Eu sei que eu sei muita coisa, mas, uau, para eu conseguir fazer o Enneagrama entre nós, ó, isso aqui para eu fazer o Instagram. Então, não é fácil.
mas é possível. E todos os dias a gente dá um passo. Sabe aquela... Os alcoólicos anônimos têm os 12 passos dos alcoólicos anônimos, né? Então, eu uma hora até vou fazer um vídeo sobre esse assunto. Existe um processo dentro dos alcoólicos anônimos que hoje é usado, os 12 passos, né, da desintoxicação, os 12 passos para se livrar do álcool. Hoje ele é usado como um recurso para várias outras compulsões, não só para o alcoolismo. E dentre uma das coisas... É o mesmo princípio, né? É o princípio de um passo por cada vez. É um passo isso de cada tudo, vez. Né, Paty? Isso é tudo. Para procrastinar, que é uma coisa que a gente vive muito. Né? Então, não vamos falar só do alcoolismo, que a gente já assimila uma doença, com características mesmo do nosso dia a dia, né? É um passo. É um passo. Hoje eu preciso de fazer isso, então eu vou fazer bem feito, eu chegar no final do dia e falar assim, eu consegui porque eu sou capaz, porque eu estudei, porque eu me preparei. Ficou perfeito? Não, mas é aquele ditado, é melhor feito do que não fazer. É melhor começar alguma coisa do que não fazer nada. Então, quando você pergunta assim, tá, eu sei que eu sou assim. Bom, gente, vamos voltar no início da nossa conversa. Nós somos seres relacionais. Tudo parte do princípio de um relacionamento. Então, se eu sou uma pessoa que eu me preocupo em estar perfeito, eu preciso, então, me aprender a relaxar um pouco. Como? A live não cabe a gente conversar disso, mas existem muitas coisas. A gente pode trabalhar técnicas de respiração, pode ser trabalhado meditação, pode ser trabalhado muitas outras coisas, né? Esse gancho aí, uma pergunta aqui. Fizeram uma pergunta aqui, Paty. E se a pessoa quiser mudar de número? Ela pode mudar conforme ela amadurece? Não. A gente não muda de personalidade. O que acontece é que a gente amadurece. Mas veja bem, nem todo amadurecimento é saudável. Eu tenho certeza que, independente de ser arquiteto ou não, todo mundo conhece alguém que a gente olha para ele e fala assim, gente, a pessoa não cresce. A pessoa não cresce, está com 50 anos e ainda tem uma vida de adolescente, acha que está lá nos 20. Então, assim, nem todo mundo... esses dias eu escutei uma frase que envelhecer é mandatório, amadurecer é opcional. Então, quando a gente fala em amadurecimento, a gente está falando de uma forma saudável. Quando a gente acha que mudou de tipo, na verdade, o que eu acredito é que a pessoa amadureceu de uma forma mais saudável e ela conseguiu obter características dos pontos de crescimento, porque o Enneagrama aponta para outros pontos do Enneagrama que nos ajudam a crescer, a nos ancorar, a nos alicerçar. Então, esses pontos provavelmente foram caminhados, foi feito esse percurso por essa pessoa, onde ela instintivamente ou forçadamente, porque a vida empurra, né? A necessidade faz o sapo pular. Agora, faz o sapo pular de forma saudável ou faz ele retroceder, ele estagnar. Então, gente... Talvez essa questão que ela colocou aí não é mudar. Então, por exemplo, eu aprendi, de uma certa forma, a falar um pouco de não. Né? O não que não me dói ainda, porque tem muito não que me dói. Então, assim, a gente quando descobre essas características, você tem consciência, né? Como você disse, a gente tem consciência daquilo que a gente é. Mas que aquilo me atrapalha em alguns momentos, então eu preciso aprender a tomar atitudes diferentes. Não significa que a minha personalidade mudou, né? Não. Mas que eu amadureci, que eu aprendi, que eu me dediquei de alguma forma. Uma vez você falou também, numa live sua que eu estava assistindo, que o 2 precisava ser amigo de um 4 ou de um 8. Até esqueci agora. 4 né? 8. No 4, né? 4 e 8 mesmo, né? Então, eu falava assim, gente do céu, eu tenho que começar a identificar cadê meus amigos. Quem que é 8 para eu ficar perto? Para eu poder crescer com o que ele tem de bom, melhorar o que eu tenho de fraqueza ou de dificuldade, né? Então, eu acho que é isso. Não é que a gente muda, mas a gente pode melhorar. É descobrir para melhorar.
Que é E uma outra outra, questão, a tá? Eu penso, ó, neuroplasticidade traz muito, a neuroplasticidade traz isso, a possibilidade do nosso cérebro se esticar e fazer conexões diferentes. Não é fácil, no começo parece forçado, no começo parece fingido, no começo, quando você fala não, parece assim, nossa, acabou meu relacionamento, nossa, como eu tô sendo egoísta, tô deixando de fazer pro outro para ficar assistindo a minha série, nossa, muito egoísmo. É tudo muito estranho. Mas o caminho acontece e a gente vai internalizando isso de outra maneira. é. Eu tenho aqui, ó, a Sirlene colocou aqui que ela estava rindo. Quem já não foi dois um dia? Tem características que eu acho que a gente pega um do outro também, não é uma coisa rígida, né, Paty? É um contexto, tem muito mais aí em cima disso, né? Você tem as outras, como é que você fala? Que tem mais três? Né, os subtipos, O né? O subtipo. social, É. social, Ah, amiga, já está quase acabando a nossa uma hora. A gente pensa que não é, né? Eu penso que eu vou infartar também e a gente acaba passando rápido quando a conversa é boa, né? E assim, o que eu deixo também, Paty, é quem quiser conhecer, isso daqui foi um aperitivo, né? Sobre o que é, de uma forma descontraída. A ideia realmente era trazer assuntos como esse, que são complexos, sim, são difíceis, sim. Não é fácil a gente até se conhecer, né? Lá no Instagram da Paty, gente, o Enneagrama Entre Nós, ela tem um teste rápido, né, Paty, que você consegue ter pelo menos uma base do que é. Então, quem quiser conhecer mais, pode entrar lá. E ela tem um monte, gente, o YouTube dela é pau. Tem um monte de conteúdo, um monte de vídeo, né? Tem monitoria, tem curso. Vocês vão adorar. Quem se interessou, quem viu que é realmente muito rico, é muito valioso quando a gente se conhece dessa forma, focado numa personalidade, onde a gente pode levar isso para o nosso trabalho, levar isso para a convivência, para a relação com o nosso cliente, porque acaba que é uma relação individual por um tempo, né? A gente convive com aquela pessoa, né? Ontem você até citou para mim, a gente convive com a intimidade do outro, né? Com os conflitos do outro, da família, ou dos conflitos dessa pessoa com o próprio ambiente que vive, com a própria forma como vive. Então, esse entendimento, eu acho que ele é muito rico, né, para a nossa profissão, que lida diretamente com esse outro, individualmente, né? A gente tem que ter projetos personalizados, então, entender um por um, para tratar aquele caso, aquele projeto, aquele cliente de uma forma individual, e cada um vai conseguir fazer isso de uma forma, né? Então, eu queria deixar aqui para as pessoas que te acompanham que, assim, as nossas características, ao mesmo tempo que elas são... Não existe uma característica ruim, depende muito de como a gente usa. A mesma virtude que a gente tem pode ser a nossa própria pedra de tropeço. Então, ser emocional, ser empático é ruim? Transformar o cliente numa pessoa amiga? Não, não é ruim. Mas se for só isso, fica muito ruim para o profissional, fica muito ruim para você. Então, precisa de haver, sim, um ponto de equilíbrio entre ser empática e ser objetiva, e ser prática. Uma pessoa que é só prática tem sua virtude? Claro que tem essa virtude, claro que isso facilita. Muitas vezes são as inteligências práticas que desenvolvem, que desenrolam, desembaraçam o problema. Mas só isso ajuda a se conectar com o cliente? Não, não ajuda. Então, essas fontes, eu falo assim, olha, se você enche de mais uma bola e tenta colocá-la numa caixa, ela não entra. Mas se a bola tiver um pouco mais vazia, e aí eu falo vazia do nosso ego, de quem a gente acha que tem que ser do nosso jeito. Quando a gente coloca essa bola um pouquinho mais vazia, a gente consegue moldar essa bola numa caixa e tampar a caixa. Então, esse estica, puxa, isso é saudável. Muitas vezes a gente acha que não, que está me machucando, mas não. Esse estica e puxa é saudável para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. É aprendizado, né? É aprendizado. Para o nosso aprendizado. Então, para quem está acompanhando a Isa, eu desejo muito sucesso na sua área profissional, no desenvolvimento dessas relações de uma forma mais saudável, que vocês façam pontes com seus clientes,
Lá no meu Instagram, teve alguém que perguntou, não entendi bem onde faz o teste. Eu tenho um Instagram que é chamado O Eneagrama Entre Nós. E lá na bio, na descrição lá da bio, você clica e entra no link que vai dar num teste. Você pode fazer o teste. E quem escutou essa live hoje, quem vai escutar amanhã, depois de amanhã, que vai ter muita gente ouvindo, entre, se identifique, sou amiga da Isa, acompanho a Isa, preciso de ajuda. Eu vou saber que vocês estão vindo dessa live para eu poder ajudar vocês a se identificarem melhor e talvez ajudar individualmente a traçar algumas estratégias para individualmente para vocês crescerem. Foi um prazer. E começa aqui, né? Esse crescimento, ele começa aqui com esse autoconhecimento. Você me ajudou muito. Hoje, então, foi incrível. Muito obrigada, amiga. Ó, forever. Agradeço muito. Já te convido, então, você já começou falando hoje, então a gente encerra aqui hoje. Gente, quem tiver dúvida, nós somos super bacaninha com rede social. Mandou pergunta, pode mandar para mim, pode mandar para a Paty, que a gente troca ideia com vocês, tá bom? E amanhã, Paty, que essa semana aí tá cheia, né? Uma coisa atrás da outra, vamos crescer aí. E amanhã a gente tem a nossa live com a Renata Caetano. Nós vamos falar sobre construir a nossa imagem, né? Uma consultoria de imagem e estilo, construir a nossa imagem profissional. Então, é nos conhecer e depois tentar entender como é que a gente transparece, como é que a gente passa o que a gente é, o que a gente pode, né, para o outro. E eu conto com todos vocês. Obrigada por todo mundo que estava aqui. Não deixem de perguntar, não deixem de compartilhar. Vão lá conhecer o conteúdo da Paty. Vocês vão ficar impressionados na hora que se descobrirem aí, se conhecerem, se identificarem. Olha, é muito bacana. Olha uma frase que eu encontrei, que eu estava procurando uma frase de arquiteto, de impacto, aquelas frases lacração, sabe? Mas eu achei uma outra mais interessante. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto a mudanças. Charles Darwin. Então, que todos mudem, que a gente mude todos os dias, que a gente se regule todos os dias, tá bom? Um beijo, Isa, um beijo para você. Melhor todo dia. Muito obrigada, amiga. Obrigada a todo mundo que ficou aí. Fiquem com Deus e até a próxima.